Glória a Deus. Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Vocês não sabem como é difícil ficar longe de vocês. Vocês não têm ideia disso. O Senhor nos permitiu ficar trancadinhos, encovidados, por mais, né? Ficamos 15, 16 dias. E justamente na quinzena, onde nós tínhamos vários compromissos aqui na igreja, onde nós tínhamos compromissos com a Valentina na escola dela, a apresentação da Valentina, onde eu tinha compromissos na empresa. Mas muitas vezes nós precisamos ter um fique quieto do Senhor, permitido por Ele, para aprendermos várias lições, para aprendermos várias situações em que nós precisamos nos aquietar, assim como a Débora leu. Nós precisamos de situações para perceber que o corpo de Cristo continua funcionando independente de nós, porque é Ele que é o que faz tudo funcionar e Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer. E mediante a essa experiência que nós tivemos de passarmos ali essa situação, nós observamos o cuidado do Senhor através do carinho de vocês, da igreja que orou por nós. Nós estamos recuperados, estamos, graças a Deus, prontos para continuar servindo e caminhando. O Senhor nos deu a alegria de termos essa recuperação rápida para continuarmos a obra dEle. E eu quero agradecer a todos. Quero fazer um agradecimento aqui a todo o staff, a todos aqueles que trabalharam nos bastidores do batismo, nos bastidores do culto que nós tivemos aqui, do dedinho de prosa, tudo o que aconteceu. Vocês talvez não imaginem qual é o bastidor para preparar o batismo, o bastidor do evento das mulheres e de tudo o que acontece. Somos gratos ao Senhor e eu como pastor e como líder dessa igreja, sinto-me honrado e feliz em servir ao Senhor no lugar onde o corpo se movimenta e onde nós somos carregados quando precisamos ser carregados. Que Deus abençoe a todos. Eu não vou falar nomes, porque se eu falar o nome de um, esqueço do outro. Todos vocês sejam valorizados, agraciados e contemplados pelo Senhor como aqueles que não deixam a coisa parar, como aqueles que continuam firmes e fortes para a glória do Senhor. Eu quero, nesta manhã, que você leia comigo um trecho muito conhecido em Mateus 8, 23. Mateus 8, 23. Vamos continuar aprendendo sobre esse Deus, sobre este Senhor, sobre este que tem todo o poder. Diz assim, Mateus 8, 23, até o 27 diz assim. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então, ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Como disse a Débora, uma semana e dias que são conturbados, dias que são complicados. Estamos vivendo esses dias, estamos sendo tocados, estamos sendo açoitados por ventos, estamos sendo realmente colocados e deixados muitas vezes num determinado momento para percebermos a fúria de tudo que está à nossa volta. Como vem o Espírito Santo já traçando nesse culto, falando de uma paz que nós precisamos em meio a uma tempestade. Jesus acalmando a tempestade é um relato bíblico, é uma história com H verdadeira, em que Cristo, ele faz exatamente o que nós estamos lendo aqui, e é relatado pelos evangelhos de Mateus, de Lucas e de Marcos, e nós temos
esse milagre como um primeiro milagre. Pastor Nelson vem pregando numa sequência, e parte-se daqui, eu acho que ele já até comentou numa dessas sequências sobre os milagres de Jesus. A partir deste primeiro milagre, onde ele acalma o vento e manda a tempestade se calar, segue-se em outros 3 grandes milagres, outras 3 grandes atuações do Senhor Jesus nessa localidade. Então ele acalma o mar, depois tem a libertação de um endemoniado de Gadara, um rapaz que ninguém conseguia dar jeito, que nada conseguia segurá-lo, que ele quebrava correntes, e o Senhor vai lá e faz um grande milagre na vida daquele jovem, expulsa aquele demônio, eles vão aos porcos, os porcos se precipitam. Esse é o segundo milagre, a cura da mulher com hemorragia e a cura, ou melhor, a ressurreição da filha de Jairo. Mas nesse primeiro momento, o que está acontecendo é que esse primeiro milagre tem todo um contexto. Esse mar que a gente lê aqui, em outro texto você vai ver como lago. Que negócio é esse? É exatamente assim, o mar da Galileia também tem outros nomes. Ele pode chamar de mar de Tiberíades, pode chamar de lago de Genezaré. E ele é, na verdade, um grande lago de água doce, que tem, pasmem, 13 quilômetros de extensão por mais 16 de largura. Então nós estamos falando de um mar de águas com aproximadamente 167 quilômetros quadrados. Isso é um mar. Então por isso é conhecido como mar. Era água doce. E aí você tinha que atravessar para ir para outra cidade, de uma para outra, ao invés de dar a volta por tudo isso, você atravessava o mar. Jesus então vai em direção a Gadara e ele entra nesse barco, o relato é esse, e de repente, tudo acontece, tudo vira, o mar vira, o vento vira e a tempestade chega. Aqui é o primeiro ponto que eu quero chamar a nossa atenção. O 24 diz, de repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Queridos, nesse relato aqui, ninguém é bobo de pegar um barco com o mar revolto. Eles tinham o mínimo de verificação antes de entrar num barco para atravessar uma quantidade de água dessa de tantos quilômetros. Quando você vai andar de bicicleta, que você vai longe, você vê se está tudo certo. Se vai chover, você não vê isso. Vai andar até Santos lá, você sabe o que você vai fazer, né, Rúlia? A mesma coisa, tu vai navegar, você tem ali, por mínimo que você olha, se tem nuvem, se está ventando, se é clima, se é dia. Eles entraram no barco, Jesus entra nesse barco com tudo calmo. Jesus entra nesse barco com condições mínimas de navegação. E aí, quando aqueles homens entram no barco, nessas condições favoráveis e mínimas para a navegação, estão no meio do negócio, no meio da travessia, então, de repente, de uma hora para outra, sem ninguém esperar, começa o vento e começa essa grande tempestade. Assim são as águas da vida. Assim são as águas da nossa vida. Muitas vezes a gente está com tudo tranquilo, aparentemente estamos para navegar mais uma semana em que tudo vai ocorrer naturalmente, em que tudo vai se encaixar, em que as coisas vão acontecer como devem acontecer. Mas as águas da vida também se mostram muitas vezes que, de repente, elas viram, de repente uma notícia, de repente uma dor aguda, de repente um diagnóstico, de repente uma carta pelo correio, de repente um e-mail que bate na tua caixa de e-mails e que muda a tua história, e que muda a tua vida, e os ventos começam a bater. Essas são as águas da vida. Que lição nós vamos tirar desse relato em que Jesus entra no barco com tudo pronto para chegar do outro lado e de repente tudo vira? Essas são as águas em que nós também estamos navegando. Talvez alguns tenham indícios de que vem tempestade à frente. Talvez os trovões, os relâmpagos já estejam aí à frente e você já está imaginando o que vem. Mas muitos de nós estamos calmos, serenos e tranquilos. Mas de repente tudo vira. De repente um acidente, de repente uma ligação 3 da manhã. Aliás, de repente um acidente, quero que você ore pelo pastor Felipe, que de repente na sexta-feira se envolveu num acidente de moto
um carro fechou, ele bateu na frente do carro, voou por cima do automóvel e caiu de costas do outro lado, conseguiu ir para casa, só que quando chegou em casa, insuportável a dor, foi para ser atendido, teve que ir para Mogi das Cruzes fazer tomografia. Bom, o resumo é, de repente tudo mudou, ele está bem, mas está com muita dor muscular. Então orem por ele, porque a vida é assim. As águas da nossa vida são, as coisas acontecem de repente. Naquela ocasião, Jesus estava no barco. E essa é uma das reflexões que nós devemos fazer. Nesses mares da vida, Luiz, quem é que está no teu barco? Nessas repentinas viradas de tempo das nossas águas, que muitas vezes profundas, que muitas vezes tempestuosas, quem é que está no barco com a gente? Quem é que está passando junto a essa tempestade com você? Olha, é triste saber que o barco de muita gente está muito mal habitado. Você está em má companhia, porque na hora dessa tempestade eles viram e olharam e dentro do seu barco estava Jesus. A minha pergunta é, quando as coisas são reveses na nossa vida, quem é que está no barco com você? Quem você encontra? Eu tenho dó de quem nos mares reversos e turbulentos da vida, olham para o seu barco e tem só um blogueiro deitado lá. Tem um influenciador, cheio de piadinha bonita. Aqueles coachings que tem todos os pontos de como ser feliz. É esse que você tem encontrado no teu barco? Sinto lhe dizer, você está em maus lençóis. As águas vão ser difíceis de atravessar, porque de repente no teu barco só tem uma tripulação mais parecida como o cruzeiro das loucas, e não o barco onde Jesus está habitando para te ajudar a atravessar. Tem a turminha da lacração. O barco está para virar e você vai recorrer, está todo mundo em festa. Você abre as páginas da internet, do seu Facebook, do seu Instagram, e todos estão vivendo uma outra realidade, mas o teu barco está para afundar. Acorda! Chama uma tripulação diferente hoje para o teu barco. Convide Jesus de Nazaré. Para de brincadeira. A vida é séria. Os diagnósticos são maléficos. As coisas são terríveis. E chama no teu barco para ver se alguém levanta com uma historinha que vai te ajudar. São os primeiros a pular fora. São os primeiros a dizer, olha, sinto muito, não posso te ajudar. São os primeiros a você olhar e falar, para que serviu todo esse monte de piadinha, esse monte de coisinha legal que eu coloco aqui, ó, não serve para nada, porque a realidade é dura e crua. Você precisa de um Salvador. Nós precisamos daquele que vai levantar com poder dentro do nosso barco. Nós não precisamos de bobos da corte, palhaços, piadistas. Na hora da tribulação do barco, você sabe o que acontece? Na realidade, numa tempestade, tudo que é peso, tudo que é de valor é jogado ao mar para ver se você sobrevive. Se no teu barco só tem conquistas financeiras, só tem coisas, diplomas, isso tudo não serve de nada. Se o teu barco está carregado de orgulho, de conquistas vazias, elas não vão te ajudar no meio da tempestade. Ah, pastor, mas eu achei que estava tudo tão lindo. Tá, enquanto o mar está beleza, está tranquilo. Você vive em cruzeiro de férias, meu irmão. Serve aí uma comidinha gostosa. Qual que é a próxima coisa que nós vamos fazer? Tem dinheiro? Tem. Tem Coca-Cola no meio do mar? Tem. Gelada? Você quer qual? Cherry Coke? O que vocês querem? Quer um drinkzinho? Tem. Enquanto o mar está beleza, está tudo aí. A minha pergunta é, e quando o mar vira? Quem que tu chama dentro do teu barco? Os palhaços de plantão? Os coachings que tem as continhas fáceis para você ficar riquinho? Na hora que o barco está para virar, não tem ninguém de pé dentro do teu barco falando, quem quer ser milionário? Não tem saída. A minha primeira pergunta para nós hoje é, quem está no nosso barco? Agora um detalhe.
na história verdadeira, Jesus estava no barco e dormindo. Esse fato mostra algumas coisas. Primeira coisa, a humanidade, o homem, o Deus que se fez homem, cansou. Ele estava provavelmente cansado. O cara estava com uma agenda lotada. Jesus estava trabalhando muito. Jesus estava exausto pelo trabalho intenso com as pessoas. Ele estava agora publicamente fazendo tudo o que era naquele tempo. Ele estava falando muito tempo. Ele estava se desgastando fisicamente. Então está cansado. Entrou no barco, arrumou um travesseiro. Tem um relato que diz que ele dormia encostado num travesseiro que estava lá. Agora, os discípulos tinham Jesus no barco dormindo. O homem Deus e o Deus homem dormindo no seu barco. Aqueles homens, o versículo 25 diz, os discípulos foram acordá-lo chamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Aqueles homens estavam apavorados. A leitura que eles faziam da situação, através dos seus sentimentos, dos seus sentidos, era aterrorizante. Eles viam, ouviam e sentiam o perigo. O vento, eles sentiam o ruído, eles sentiam o barco, a estrutura rangendo, a madeira se desgastando, quem sabe alguns pedaços do barco se destacando do barco. Quem sabe eles estavam agora realmente tão apavorados, mesmo tendo uma experiência no mar, mesmo tendo visto outras tempestades. A gente vive na vida algumas tempestades e parece que quando vem uma nova, parece que a gente nunca passou por tempestades e nós nos apavoramos. A leitura que a gente faz, o sentimento que a gente tem nos deixa realmente aterrorizados. Esses homens estavam nesse sentido, então eles foram acordar Jesus. Agora, você imagina, faz um parênteses aqui, porque a Bíblia não diz isso, mas tu imagina, o vento começa e a onda começa a levantar. Eu fiquei imaginando, se fosse para colocar uma trilha sonora, eram duas trilhas sonoras diferentes tocando na mesma situação. Você já ouviu aqueles rocks metal progressivos pesados? Eu imagino que era isso que vinha na mente do... Lógico que eles não tinham isso naquela época, mas nas nossas tempestades, aquela barulheira. E muitos deles, ou alguns deles, devem ter ido ver como estava Jesus. Sabe como estava Jesus? A trilha sonora dele é... E eles... E Jesus assim, ó, soninho, dormindo. Acho que estava até gostosinho o balanço aquele balanço 90 graus. Mas aí eles falaram, vamos acordar o mestre. Vamos chamar Jesus. A cena deveria continuar até engraçada, porque o versículo 26 diz... Ele perguntou, olha aqui, interpretação básica da situação e do texto. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Olha a história. Então os caras estão apavorados. Eles vão lá no convés, ver onde que Jesus está. Jesus está nanando, dormindo, no travesseirinho dele, balançando gostoso. Então, apavorados, eles chamam Jesus, Jesus acorda, mas Jesus não levanta. Então, olha a cena. No mínimo, os discípulos segurando para falar com Jesus, o negócio batendo, um barulho de vento danado, e Jesus deitado ainda, de boa, assim, deve ter até ajeitado o travesseiro. Olhando para a cara apavorada daqueles homens, deitado. E tipo assim, vocês vão ter que me levantar mesmo, né, para resolver a situação. Homens de pequena fé, por que vocês estão com tanto medo? Jesus está relacionando agora o pavor desses homens, o desequilíbrio, e que todos nós passamos, quando a gente se apavora, quando a gente perde a noção por causa do medo, a gente não ouve ninguém. A gente se desestabiliza ao ponto de perder as esperanças, de fazer uma besteira. Então Jesus está relacionando o pavor e o medo desses homens com o tamanho da sua fé. Olha que interessante.
Mateus relata numa outra situação posterior, para esses mesmos discípulos o seguinte, não precisa abrir, Mateus 17, 20. Ele respondeu para esses discípulos: por que a fé de vocês é tão pequena? Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, e grão de mostarda é a cabeça de um alfinete, tá? Poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Essas palavras, então, ainda estão sendo ditas por Jesus deitado. Presta atenção. Ele ainda está deitado, trocando uma ideia com os caras apavorados. E essa situação, se não fosse tão trágica, é a mesma que acontece na nossa vida. Você acha que Deus se desespera com as nossas situações? Não. Ele está habitando num lugar onde tem um rio de águas tranquilas. Diz o Salmo 46, quando ele vai falar para a gente se aquietar e saber que Ele é Deus, que lugar onde Deus está comandando todas as coisas, não tem tempestade. As decisões que Deus toma em relação às nossas tribulações são certas, acertadas, poderosas e sem qualquer tipo de interferência. Já nós estamos no meio da situação atribulados, desesperados, preocupados, descabelados para quem tem cabelo. Por quê? Porque os nossos sentidos, as nossas leituras da realidade, muitas vezes esquecem de ter uma leitura fora da realidade. A leitura fora da realidade, ou da materialidade, vamos dizer assim, ela tem que ser espiritual. A fé é ter certeza daquilo que tu não consegue pegar ainda, mas você tem certeza que vai acontecer. Basicamente, Jesus está falando, olha, se vocês tivessem fé, vocês não precisariam me acordar, porque vocês teriam certeza de que vão chegar do outro lado. Vocês poderiam se levantar e pedir para que esse mar se calasse se tivessem fé. Mas eu estou aqui. E Jesus sabe da nossa limitação. Ele não está à busca de super crentes. Entenda bem a situação. Isso aqui não é um sermão moralista. E Jesus não era moralista a esse ponto. Moralistas eram fariseus. Jesus está dizendo, olha, vocês precisam continuar crescendo na fé de vocês, mas enquanto não conseguem isso, eu ajudo vocês assim mesmo. Eu levanto, eu vou lá. Me ajuda na minha pequena fé. Faça essa oração nessa manhã. Senhor, me ajuda nessa minha pequena fé. Eu sou igual a vocês. Eu sou igual a vocês. Acho que eu sou pior do que aqueles que são medrosos. Eu tenho situações administrativas desse templo, dessa igreja aqui, que tem me tirado a paz ultimamente, que a gente precisa resolver algumas coisas e a prefeitura não dá mole. A prefeitura não dá nenhum tipo de boi para a gente. Tem um cadastro, bendito cadastro para fazer lá. Você vai no manual e tem lá um bendito de um campo que tem que aparecer. Templo de todo e qualquer culto. Aparece boate, prostíbulo, tudo lá no bendito lugar. Mas não me abre a alça para eu colocar o que eu tenho que colocar desta igreja. E aí eu fui dormir até mais cedo, sexta-feira. A Débora percebeu. Eu estava igual aos discípulos, desanimado, porque eu falei, eu estou com tudo para colocar nesse bendito negócio. Olha só, uma situação administrativa consegue tirar minha paz. Aí eu fui dormir. E quando eu acordei, eu falei, você é bobo, hein, meu? Essa obra é de quem? É daquele que manda um mar se acalmando, vai mandar numa prefeitura. É o que manda o mar se acalmar, não vai levantar um cristão para me ajudar nesse negócio? Aí sabe o que eu fiz? Eu vou continuar entrando, mas eu me acalmei e falei, Senhor, agora eu vou fazer igual o Luizinho, meu amigo. Quero ver como que você vai se livrar dessa. Porque nós estamos aqui e Jesus está nesse barco aqui. Essa igreja aqui não é de artistas, não é de gente famosinha, não é de políticos, não é de gente influente, mas essa igreja tem por cabeça aquele que levanta e manda o mar, fica quieto e manda as ondas pararem, porque ele tem todo o poder. Aí eu tenho que me perguntar, o que tu está pensando, rapaz? Para! Cadê tua fé? Tem coisa maior para a gente fazer, tu vai ficar atribulado com o negócio de prefeitura?
Ah, mas senhor, mas vai ter que pagar o IPTU se a gente não fizer isso. É 40 mil reais. Você para com isso. Eu resolvo. E eu estou nessa paz agora, nessa manhã. Ele resolve. Ele resolve. A gente vai se levantar em oração e ele vai resolver. Os homens ficaram perplexos. Presta atenção. E perguntaram para quê? Um para o outro. Ó, a gente sabe que ele é mestre, ele é Jesus, ele já fez umas curas. Mas falar para o vento, ficar quieto. Sabe, aquela coisa. Jesus chega assim, na beira do barco, faz. Cara, a Valentina faz isso, né? Em casa. Às vezes ela está lá assistindo desenho, eu tô com a Débora e eu falamos assim, como vocês estão vendo. Nós somos uma mistura de nordestino com italiano. Você imagina o tom que a gente conversa. Às vezes parece que nós estamos brigando, mas a gente está se divertindo falando de alguma coisa. E ela está na sala, que fica um pouco longe de lá, fica uns 20 metros da onde a gente está conversando. Daqui a pouco a gente só ouve lá. A gente ainda para. Fala, eita, mas tá, né? Agora a gente não pode nem conversar aqui. Jesus vai lá na beirada do barco. Eu estou falando que ele fez isso, mas é a mesma voz. Presta atenção. A voz que o vento ouviu é a mesma voz que Lázaro ouviu. A voz que o vento ouviu é a mesma voz que a Talita. Viu, Talita? A Talita lá da Bíblia diz, ouviu. Talita, come. Menina, levanta. A mesma voz que o vento ouviu foi a voz que a mulher do fluxo de sangue ouviu dizendo, vai em paz, a tua fé te salvou. A voz dentro daquele barco, ela sobressaiu ao ruído do vento, ao ranger das tábuas do barco quase se desmanchando. Não foi a voz de nenhum famosinho. Não foi a canção de nenhum sertanejo famoso, de nenhum roqueiro. Não foi nenhum apresentador de televisão. Essas vozes, elas não conseguem fazer o que a voz de Jesus faz a respeito de tudo o que pode acontecer na nossa história e na nossa vida. É a voz que pode dizer para o câncer, acabou teu espaço nesse corpo, fora daqui. É essa voz aí. É essa voz que você precisa no teu barco nessa semana, meu irmão. Tu vai sair daqui agora, nós vamos sair daqui agora, a gente vai almoçar. Você pode ouvir músicas legais. Anos 60, da hora, ouça tudo. Mas tem uma voz que não pode faltar na tua vida. É a voz de Jesus Cristo de Nazaré. É a voz que fala lá no tribunal. A sentença está dada. Você é inocente. Essa é a voz que a gente precisa ouvir. Eles se levantam e perguntam, o que é esse cara que tem essa voz? Eu quero que você leia um trecho comigo agora em Filipenses 2. A Débora já fez referência a Filipenses, mas eu quero ir no 2 agora. Filipenses 2, abre lá. Quem é esse que tem uma voz que chega lá na depressão? Oh, meu Deus! Que chega naquele quarto onde a pessoa se trancou, que não consegue mais comer, que não consegue mais ouvir, que não tem mais ânimo para nada. E de repente, numa manhã, esse quarto é invadido por uma voz que diz, te levanta, toma banho, come e vive a vida. Filipenses diz assim, Filipenses 2,5 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo a que ele devia apegar-se,
mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Agora, olha o que vem a seguir. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Ninguém no céu, ninguém na terra, nem debaixo da terra está livre dessa pergunta. Aliás, você vai ter que responder essa pergunta. Hoje eu já começo a fazer essa pergunta para nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? A resposta, ela vai ter uma importância eterna, de peso eterno. Para os historiadores, Jesus é apenas um personagem histórico. Para os sábios, Jesus é um louco. Sábios da época de Jesus falam, esse cara é louco. Para alguns, Jesus foi um simples profeta. Para outros, ele é uma criação extraordinária. Só isso. Tem os que chamam ele de evoluído. Ele é uma alma evoluída. Ele é um iluminado. Ele é um dos iluminados. As pessoas respondem assim sobre Jesus. Se a gente perguntar para os personagens bíblicos, fazer uma pergunta ao personagem bíblico sobre Jesus, João Batista, ao Johnny, seu xará, João Batista diria, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Pedro, pescador e discípulo de Jesus, ele lhe diria, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isaías diria, ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Malaquias diria, ele é o sol da justiça. Mateus, Marcos e Lucas diriam, ele é aquele que foi traído, preso, machucado, zombado, carregou uma coroa de espinhos na cabeça, foi pendurado numa cruz, moído por causa dos nossos pecados, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, é isso que eles diriam. João diria também, no Apocalipse, ele é aquele que está vivo pelos séculos dos séculos. Jó diria o seguinte, ele é o meu Redentor que vive. O Senhor Jesus mesmo diz de si, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta para as ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Quem é Jesus para você? A Bíblia vai nos dizer que Jesus é aquele que, simbolizando o sábado, ele é o nosso verdadeiro descanso. Descanse hoje em Jesus. A Bíblia vai dizer que tudo relacionado nesse mundo e colocado nesse mundo é apenas uma sombra, porque ele é a verdadeira realidade. Hebreus vai dizer que ele é melhor do que tudo. Ele é o verbo eterno. Ele é o verbo pessoal, ele é o verbo divino que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o autor da vida. Ele é aquele, preste atenção, que é a pedra fundamental da igreja. Ele é o dono da igreja, ele é a cabeça da igreja. Ele é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja, ele é o noivo da igreja, ele é o criador do mundo. E respondendo assim, é que eu tive paz no meu coração em relação às partes administrativas dessa igreja. Peraí, quem que é o dono? Peraí, quem que é o protetor? Peraí, quem é que... É ele. Eu sou simples careca, narigudo, que ousei ouvir o chamado dele para servir ao rebanho dele que está nesse lugar. E pôr meu nome lá assinando, um monte de papelada, civil e criminal, para que essa casa funcione. Porque o dono é ele. É ele quem vai voltar do céu, gente. E não há salvação em nenhum outro nome, dentre os homens, que não seja o nome de Cristo Jesus. Hoje talvez
Eu termino dizendo que hoje talvez você esteja no meio de uma tempestade. Os teus olhos estão vendo o perigo, no teu rosto as lágrimas são arrancadas pelo vento da tempestade. Não dá nem para chorar mais. A própria tribulação secou suas lágrimas. É isso que você está vivendo hoje? E de repente, ainda para completar a situação, Jesus não está no teu barco. Você conhece Jesus? Você conhece o Jesus da história? Você conhece, mas ele não está no teu barco. Faz toda a diferença. Você vem aqui na igreja, você ouve as mensagens, você chora, você se alegra com os irmãos, toma aquele café gostoso que a Cro faz, quando a Cro não faz é o Bal que faz. Tudo bem, gente, isso também tem no clube de moto, isso também tem no barzinho, isso tem. Encontrar pessoas, comer coisa gostosa, tem em todo lugar. Essas coisas existem. A minha pergunta é, quem é que está no barco das águas da tua vida hoje? Mas se ele não está, porque se ele está, eu te convido a parar de se desesperar e chamar ele para mandar calar essa tempestade. Eu te falo isso. Ele não está dormindo, ele estava dormindo lá porque ele estava ainda como homem nessa terra. Mas hoje o nosso guardador, ele não tosqueneja, ele não dorme, ele está alerta. A gente só precisa se conscientizar disso, Morgana. E falar, peraí, por que eu estou tão atribulado assim? Eu não estou dormindo, não estou comendo, por que eu estou desse jeito? Se aquele que tem todo o poder está aqui, chama ele. Mas se ele não está no teu barco nessa manhã, você tem ciência disso. Você só conhece o Jesus histórico. Eu te convido hoje a ter o Jesus Senhor sobre a tua vida e no teu barco. E você terá a oportunidade de ouvir de dentro do teu barco. Ou uma expressão fazendo assim, ó. Ou uma voz dizendo assim: doença, cala-te. Ou a voz dizendo assim: problemas familiares, calem-se. Depressão, saia dessa vida. Tumores, desapareçam. Você pode ouvir de dentro do teu barco nessa manhã ainda Jesus se levantando e mandando toda essa situação parar de te atribular. As ondas vão se acalmar e você vai chegar no seu objetivo rapidamente, porque Ele tem todo o poder. Então, nessa manhã, eu termino fazendo de novo a pergunta: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem?